No último vídeo, eu trouxe aqui uma ideia do significado do movimento e a potencialidade que ele tem, né, enquanto uma forma de expressão de nós, né? E eu queria dessa vez trazer um outro ponto, né? Dessa vez sobre o corpo. Então, vê se faz sentido isso. Quando a gente iniciar uma conversa para falar sobre potencialidades, eu acho que a gente não pode se ater somente àquilo que nos dá prazer e felicidade. Mas a gente também tem que reconhecer que tem aspectos que são muito mais subjetivos e até palpáveis sobre o que é ser humano em relação às suas potencialidades. Para Freud, por exemplo, toda a nossa experiência psíquica ela tem como base a nossa percepção. A partir da nossa percepção, a gente compreende e assimila o meio em que a gente vive. Só que a gente sempre tem a tendência de ir contra sensações de, por exemplo, desprazer, de infelicidade. Onde, de certa maneira, a gente pode até mesmo reprimir algumas situações que a nossa consciência traria à tona, né? Que provavelmente nos levariam a sentir algum tipo de desconforto. E essa ideia, por exemplo, ela foi sendo desenvolvida por Freud exatamente para tentar explicar algumas histerias físicas, como paralisia e anestesia, que aconteciam em mulheres. E isso eu estou falando lá no final do século XIX. E para ele, todo sintoma que não possuísse uma explicação fisiológica era uma tentativa do nosso corpo de expressar algum tipo de angústia. Algum tipo de angústia que viria exatamente de uma forma mais simbólica. O que Freud então resolveu fazer foi desenvolver essas associações de linguagem exatamente para a gente conseguir, de certa forma, criar significados para representar essas imagens que a gente tem do nosso inconsciente. E assim a gente conseguisse aliviar essas tensões, essas angústias que aconteciam dentro de nós. Foi exatamente nesse ponto em que ele desenvolveu essa associação livre de ideias, que ela consiste basicamente em você pegar o paciente, você deitar ele no divã e encorajar ele a ir dizendo o que ele está sentindo, até mesmo ele relatar os sonhos que ele tem. E assim, dessa maneira, seria possível a gente verbalmente tornar as coisas um pouco mais palpáveis, né? Essas angústias, essas tensões dentro de nós. E com isso a gente conseguiria talvez diminuir elas, né? Exatamente através da nossa linguagem. E mesmo levando em consideração que esses sintomas somáticos, né, do nosso corpo, eles tiveram um enfoque principal, é muito válido a gente pensar que mesmo em um menor grau, a gente está sempre expressando, mesmo que inconscientemente, a nossa psique. Então, de certa maneira, a gente consegue visualizar o nosso corpo como uma ferramenta, né? Como uma potencialidade do nosso corpo para a gente conseguir fazer diagnósticos, para a gente conseguir fazer análise em relação à nossa psique. Só que para isso a gente tem que reconhecer que a gente vai estar entrando em um ambiente de autoproteção. Um ambiente de autoproteção que ele transborda a nossa psique e ela vai para o nosso corpo físico. Só que relativizar essa dicotomia, né, de mente e corpo é uma tarefa que é um pouco complicada. E nesse momento eu acho que é interessante a gente falar um pouco de Haidt, que ele veio para tentar complementar essa visão de Freud. Um dia ele acreditava que você pode assumir, né, uma armadura de defesa que ela é originária, mas não somente na nossa psique, né? Ela vai repercutir igualmente no nosso corpo como um todo, né? Através das nossas atitudes musculares, que podem ser crônicas e fixas, né? E ele reconhece isso como se fosse uma couraça, como se fosse algo que consumisse a nossa energia. Então, toda e qualquer movimentação nossa, mesmo que ela seja espontânea, ela tem essa potencialidade de, através de uma expressão de um movimento, fazer a gente ressurgir algum tipo de lembrança que a gente tem. Alguma lembrança, por exemplo, reprimida, que a gente teve durante a nossa vida, durante a nossa infância, durante a adolescência, enfim. Toda essa rigidez muscular, ela contém uma história, né? Ela tem uma história por trás disso, que vai revelar exatamente o significado e a origem, né? Pensa bem, reflete aí com você mesmo se já teve algum momento da sua vida em que você hesitou em fazer alguma coisa porque você lembrou de alguma situação que você viveu. É exatamente desse momento em que eu tô falando. Desse momento em que você se sentiu desconfortável e por isso, sabe, você paralisou assim por um instante. E é exatamente através dessas situações que a gente tem essa junção entre a nossa psique, a nossa mente
e esse lado somático do nosso corpo. A gente consegue visualizar como as coisas conversam, como de certa maneira as coisas são um só. E através dessas estratégias analíticas, né, que Freud tentou desenvolver, Haidt também tentou desenvolver e tantos outros psicanalistas, a gente pode, de certa maneira, ir buscando um afrouxamento dessas couraças, né, dessas defesas que a gente tem dentro de nós. E quem sabe assim a gente consegue afrouxar aquela censura que nós mesmos colocamos dentro de nós mesmos. E não me leva a mal, essa censura ela já está aqui tem muito tempo, ela vem de um padrão de comportamento, um padrão de resposta que a gente tem e que a gente reproduz já tem muitos anos. Só que toda essa recorrência de repressão que a gente tem dentro de nós demanda muita energia. E isso pode, de certa maneira, reprimir, né, sensações que a gente tem dentro da gente e que se a gente conseguisse visualizar muito melhor, talvez a gente conseguisse encaminhar para uma maneira de resolver, de amenizar. Então, quando a psicanálise ela consegue solucionar esses casos, essas couraças, os pacientes geralmente eles começam a sentir subitamente as tensões que eles tinham, por exemplo, no couro cabeludo, ou nas partes das coxas, ou até mesmo nas nádegas, sendo aliviadas naquele mesmo instante em que essa repressão que tem dentro da gente começa a ser aliviada. Porque essa nossa não resolução, ou pelo menos o não início, vai privar a gente, de certa maneira, da nossa potencialidade em relação ao sentimento que a gente está tendo, em desenvolver esse sentimento e aprender a lidar com ele. Porque a gente poderia talvez encaminhar essa angústia, essa sensação dentro de nós para uma resolução, né? E de certa maneira também resolver possíveis conflitos pessoais que a gente tem dentro da nossa sociedade, dentro do seu ciclo familiar, do seu ciclo de amigos. Então você compreende como existe uma real potencialidade no nosso movimento, nessa perspectiva que a gente está discutindo? Porque essa ausência de mover-se, essa tonificação muscular, ela pode nos levar a um estado de proteção do nosso ego, em que ao mesmo tempo ele nos reprime de lidarmos com as nossas reais emoções, as nossas reais sensações. E isso para Haidt é como se o consciente ele não se organizasse e se manifestasse apenas pelos termos verbais, mas também através dos não verbais, da nossa motricidade, do nosso corpo, através da nossa postura, da nossa expressão não verbal. E agora acho que pensando um pouco mais no corpo em si, se a gente visualizar ele na história, ele sempre foi algo como um objeto de desejo, né? Principalmente na civilização ocidental. Desde os gregos ele é tido como alguma coisa desejável, né? Lá na mitologia a gente fala dos deuses serem imortais e terem os corpos perfeitos e corpos joviais. Só que eu quero trazer uma reflexão que é um pouco mais palpável assim para a relação da nossa realidade, da nossa sociedade. E assim, existiu uma mudança muito grande em relação à subjetividade quando a gente passa do período do feudalismo para o capitalismo. Porque a burguesia ela vem estabelecer essa grande indústria e, de certa maneira, ela submete o campo à cidade. E ela introduz meio que um mercado universal, né, em pleno século XVIII. E essa mudança ela vem ressaltando exatamente duas ideias principais. A primeira é que todas as diferenças em relação à classe, idade, sexo, perante a lei, elas devem desaparecer. Porque todas as pessoas vão possuir os mesmos direitos e os mesmos deveres. E o outro ponto é essa fundamentação de propriedade privada, onde a burguesia, de certa maneira, ela tinha total liberdade para comprar, vender, fixar valores, salários, etc. E assim conseguir fazer uma circulação de riqueza. Então esse novo cenário ele começa a propagar uma ideia de que todas as pessoas têm a possibilidade de ter uma ascensão social e econômica, onde de certa maneira o Estado ele cria um paradoxo, né, de diferença, onde ele diz que todas as pessoas são iguais, mas ao mesmo tempo ele incentiva as diferenças. Isso vem de uma ideia de desempenho individual, porque o Estado está dizendo em que todos são iguais, mas caso você trabalhe através do seu mérito, você consiga ascender a uma classe diferente, você consiga ser uma pessoa além do que você é. Só que para isso o Estado propõe um investimento do eu, né? Um investimento do seu corpo, da sua aparência, para que você desperte um tipo de inveja, um tipo de desejo
das outras pessoas, ressaltando então de maneira indireta a própria ideia do Estado, de que todas as pessoas devem trabalhar para ascender na vida. Então aquele pequeno produtor que tinha a família dele, que produzia os alimentos dele, ele começa a ver um valor diferenciado, né? Aquele valor de troca, ele começa, na verdade, a agregar valor a isso, ele começa a visualizar as coisas que ele deseja, exatamente agregando valor ao que ele produz, desenvolvendo desse jeito uma ideia maior ainda de propriedade privada. Então esse movimento econômico, político, ele começa exatamente naquele momento em que o indivíduo passa a querer coisas, exatamente para se manter nesse nível social diferenciado, né? Que vem através da estimulação do próprio Estado, adquirindo assim uma noção de relação com o poder, ao ter, ao eu, né? Ao ego, de certa maneira, ao seu desenvolvimento exibicionista através do corpo e não pelo corpo, não com o propósito de desenvolver o seu corpo. O Estado assim ele começa a ter um papel maior nessa função dele de regular as relações, que começa a ser muito mais evidenciada pela maior diferença que tem entre o indivíduo e o coletivo, que nasce exatamente por essa ideia de grupos. Porque o Estado em si ele não consegue controlar um indivíduo apenas, ele precisa que as pessoas se juntem, ele precisa que as pessoas, de certa maneira, digam aquilo que sentem, né? Que vem através desse movimento romântico de expressar o que a gente sente. Então, através disso, o Estado consegue entender as suas demandas, consegue entender aquilo que você deseja e, a partir disso, ele se desenvolve economicamente. E é só você refletir como o corpo atualmente ele ainda é muito desejável, ele é muito fetichizado e colocado pelo capitalismo como se fosse uma mercadoria, sendo exatamente colocado como um objeto de consumo, exatamente como aquele cenário que eu acabei de falar. Então o Estado ele começa a falar através dos grupos, né? Por essa visão de panóptico, como se fosse um indivíduo vigilante observando vários presos por uma só perspectiva, sem que eles saibam que eles estão sendo observados, sendo a sociedade moldada nesse sentido, né? Onde a gente vai impondo regras de cuidado em relação ao nosso corpo, à nossa aparência principalmente, onde as próprias pessoas da sociedade elas vão te vigiar e elas vão te dizer se você se encaixa naquele padrão social, naquele padrão de aparência que a gente tem como um certo objetivo, fortalecendo ainda mais então esses padrões estéticos e esses ideais econômicos. E Foucault, de certa maneira, ele vem evidenciar isso, né? Quando ele coloca sobre o avanço da nossa medicina liberal, que passa por esse aspecto econômico da necessidade de manter a nossa sociedade viva. Não de manter ela com saúde e saudável, mas viva, para que a gente continue trabalhando e assim aumente ainda mais essa relação de poder que existe, por essa falsa impressão que está sendo oferecida saúde para a população. Quando na verdade a gente está falando de doença, a gente está falando de intervenções que vêm quando já não existe mais a saúde, quando já tem ausência dela. E para alinhar melhor essa noção, a gente pode dizer que o Estado hoje ele mantém o Ministério da Doença, visto que ele não é construído no sentido de prover à população uma qualidade de vida, apenas agir quando ela já se encontra debilitada, apenas atuando de certa maneira na remediação. E aí quando a gente analisa esse recorte histórico sem ter essa sensação de nostalgia de que antes as coisas eram melhores, a gente consegue refletir um pouco melhor sobre como era o nosso corpo na civilização ocidental. Porque é muito importante fazer essa relativização sobre o campo do saber, né? Sobre como as informações são propagadas atualmente. E a gente pode pensar que com os espaços urbanos e com diversos momentos da nossa culturalidade, a gente foi demonstrando um certo preconceito com o que é diferente. Que é exatamente através dessa construção de grupos que a gente vem reforçar essa ideia de excluir o diferente. Quando a gente começa a acreditar que o mundo ele é esquerda, direita ou centro, a gente começa a perder essa potencialidade. A potencialidade de reconhecer que existem vários tons de cinza e que existem contradições, que essa lógica dual, ela vai tirando essa nossa potencialidade de se relacionar. Porque de fato existem maneiras muito diferentes da gente se relacionar. Essa acumulação de capital, essa voracidade de consumo, tudo como as coisas acontecem, né? Essa velocidade muito alta, ela meio que impede a gente de ter tempo de criar essa subjetividade crítica, de
de desenvolver esse pensamento nosso. E aí o corpo ele acaba se tornando passivo dessas rápidas transformações que acontecem. E então o homem ele é meio que convidado a produzir, a buscar prazer e conforto. Isso vai distanciando ele das relações, isso vai distanciando você dos outros que estão ao seu redor. E toda essa hipervalorização do corpo, ela vai transformando os homens nos servos das próprias aparências deles. Então o outro, ele vai ser visto nas relações sociais como uma utilidade de prazer para o eu, uma utilidade de prazer somente ao seu ego. Por exemplo, o corpo da mulher, onde ainda existe um segmento para explorar cada parte do corpo dela. A gente assiste isso acontecer numa escala global e de certa maneira a gente não faz nada para deter esse movimento que acontece, né? De detrimento do nosso organismo, de detrimento do nosso corpo, porque a gente acaba investindo na medicina genética, nas academias de ginásticas, nos procedimentos estéticos, e isso vai separando o nosso corpo do que ele é como um todo. E com todo esse cenário, né, de ascensão da burguesia, a gente notou uma diferença de comunicação, principalmente. De uma comunicação escrita, de uma narrativa escrita que tomou o lugar da narrativa oral. A nossa troca de experiências ela vem sendo substituída pelo acúmulo de informações, né? Pelos espaços de leitura silenciosos e totalmente individualizados. Então a gente pode pensar que houve uma diferença, né, na troca de relações pessoais, onde antes as pessoas elas se davam muito mais tempo para estar com as outras pessoas, para realmente desenvolverem trocas genuínas, né? E nesse meio tempo mudarem a sua subjetividade crítica, né? Agregarem valor ao que diziam e ao que sentiam. Talvez nesse momento a gente não busque uma troca tão efetiva, onde a gente se permite ser espontâneo e reconhecer e aprender com o outro, sem essa total necessidade nossa de dizer que os ideais eles são os certos, né? Que os nossos ideais são os mais corretos. Ah, então Fernando, você está dizendo que eu preciso parar de me maquiar, que eu preciso parar de comprar roupa em loja de grife, que eu preciso parar de fazer várias coisas que eu faço? Não, eu não tô falando isso. Eu não tô falando isso nem se a resposta fosse tão simples assim. Eu tô apenas refletindo e colocando em perspectiva tudo que essa questão traz. Tô tentando colocar um olhar um pouco mais desperto sobre essa questão. De esclarecer melhor de onde foi que a gente veio, pro cenário que a gente tá atualmente e talvez refletir um pouco mais sobre para onde a gente quer ir. De entender por que a gente faz o que a gente faz e por que as coisas são assim. Faz sentido para você que a partir dessa construção do corpo subjetivo, as expressões que a gente tem, essa potencialidade, numa certa perspectiva a gente está despotencializando nós mesmos, porque a forma como a gente encara nós mesmos e a gente vai se desconstruindo no sentido de ir repartindo o nosso corpo, a gente se remete exatamente àquele cenário lá do começo do texto, onde a gente tem um indivíduo que ele não é como um todo, onde a gente tem essa dicotomia. E a partir dessa desconexão que a gente vai criando essas armaduras para o ego que a gente estava falando, que vai impedindo que a gente seja mais expressivo, que a gente consiga utilizar o nosso corpo a sua potencialidade total. Uma extensão de como você pensa, uma extensão de como você se sente, que é o que a gente é. Então entrar nesse ciclo vai impossibilitar a gente de ser o que a gente é enquanto seres. Nesse momento talvez sejamos uma versão reduzida de nós mesmos, uma versão despotencializada do que a gente é. Faz sentido isso?